Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez gravando vídeo aqui no canal. E hoje, conforme prometido no vídeo anterior, eu venho fazer uma resenha um pouco mais longa sobre essa obra, O Senhor do Mundo, do Robert Hugh Benson, tá? Se você não assistiu o meu vídeo anterior, não tem problema, porque aqui eu vou falar de modo mais extenso sobre essa obra. Bom, mas antes disso, eu gostaria de pedir, se inscrevam no canal, ative as notificações, compartilhe esse conteúdo se você gosta dele, né? Comente. Também na descrição eu deixarei o link para os meus cursos na área de técnicas de leitura, Platão e Dostoiévski. E também deixarei o link para quem tiver interesse em adquirir essa obra da editora Sétimo Selo, tá? Algumas informações aqui eu vou repetir, mas trarei várias outras informações novas, por se tratar de um vídeo que eu vou fazer um pouco mais extenso, e vou fazer a leitura de certos trechos interessantes dentro aqui do contexto desse livro. Então, vamos lá. Bom, como eu disse no vídeo anterior, trata-se de um livro que antecedeu tanto o Brave New Road como o 1984, tá? E aqui é um ambiente distópico, mas o foco desse livro é mais cristão, digamos assim, do que os outros dois livros. Porém, eu acredito que não li nada sobre, mas eu acredito que com certeza houve uma influência dessa obra, tanto no George Orwell quanto no Aldous Huxley. Então, esse livro, se não me falha a memória, ele foi lançado. O padre se converteu, foi ordenado a padre em 1904. Se não me falha a memória, esse livro foi lançado em 1907. Tá? E aqui temos o seguinte: o mundo imaginado por Benson, uma hipérbole a partir dos erros que ele então já enxergava, caminha rumo ao autoritarismo de um governo mundial, onde as liberdades individuais são suprimidas por meio da imposição de regras de conduta e de uma nova moralidade. Certamente Benson jamais imaginou que o seu romance chegaria no no início do século XXI, a se tornar tão realista. Na obra, uma iminente guerra ameaça a paz mundial, situação que permite a um jovem desconhecido ganhar a popularidade em todo o mundo. Ele aspira a ser cultuado pelo humanismo de uma falsa religião global, que exclui e criminaliza toda e qualquer expressão que ainda possa existir de uma espiritualidade verdadeiramente transcendente. Trata-se, portanto, do advento do anticristo, que é justamente a ideia do nome. O Senhor do mundo, segundo a Bíblia, o Senhor deste mundo, nós sabemos quem é. Trata-se, portanto, do advento do anticristo. Permanece ainda, porém, algo de uma tradição que construiu o Ocidente, a Igreja Católica, que, embora em meio a uma crise, se apresenta como uma única resistência frente ao totalitarismo. Bom, é interessante porque, segundo o livro, a religião que passa a existir é a religião na qual o homem é o centro de tudo, né? Esvazia-se de todo o seu cunho católico, transcendente, e nós temos essa religião humanista, onde o homem passa a ser o centro de tudo. Bom, então, é interessante esse ponto, porque que fala, certamente o Benson jamais imaginou que seu romance chegaria no início do século XXI a se tornar tão realista. Por quê? Porque hoje nós sabemos que existe toda uma estratégia global mundial para se criar uma religião mundial única e esvaziada de toda a sua do seu conteúdo transcendente. Basta vocês pegarem um livro do Le Pen, que é publicado pela Vide Editorial, que se chama Falsa Aurora. Se eu não estou enganado, o livro do Le Pen foi lançado em 2004 e ali ele já provava fartamente através de documentos de fonte primária essa tentativa da criação
de uma religião mundial. Bom, mas voltando ao livro, ele se inicia de uma conversa entre dois padres e o Oliver, que inclusive no início, no prólogo, o autor fala, se vocês quiserem pular essa parte, não faz diferença. E realmente não faz diferença. Bom, mas então se trata de um período em que ele está falando um período distópico, onde tudo foi alterado. A lei da educação, a lei relativa às heranças. Tem um trecho muito interessante logo aqui na página 14. Primeiro veio o decreto das heranças, e assim a mudança com a qual o patrimônio é herdado pagava 3 vezes o imposto do patrimônio adquirido, levado à aceitação das doutrinas de Karl Marx em 1989. Mas a primeira veio em 1977. Aí, com relação à questão do sistema prisional, né? Essa alteração das leis. E o que acontece com esse esvaziamento da religião católica é que há uma série de abdicações da fé, né? Aqui diz o seguinte, olha que ponto interessante se isso não é atual. E acredito eu, se você quer mesmo que eu diga o que penso, que humanamente falando, o catolicismo agora irá decair rapidamente. É perfeitamente verdadeiro que o protestantismo está morto. Os homens, afinal, reconhecem que a religião sobrenatural envolve uma autoridade absoluta e que o julgamento privado em matérias de fé não é nada além do princípio de desintegração. E também é verdade que, na medida em que a Igreja Católica é a única instituição que ainda reivindica a autoridade sobrenatural, com toda a sua lógica impiedosa, ela tem de novo a fidelidade de praticamente todos os cristãos, nos quais ainda resta alguma crença sobrenatural. Tudo isso está muito bem, mas por outro lado, você deve se lembrar que o humanitarismo, ao contrário das previsões de todos, está se tornando uma verdadeira religião, ainda que anti-sobrenatural, ela é panteísmo, está desenvolvendo um ritual com a maçonaria, tem um credo, Deus é o homem, e assim por diante. Me faz lembrar aqui o lema do nosso sofista Protágoras, em que o homem é a medida de todas as coisas. E aqui ele vai falando, aqui está bem no início, falando da perda da fé do catolicismo. E aí, instituições, por exemplo, como a igreja, o casamento, perdão, ele se torna uma questão de Estado e não mais um sacramento religioso. Então, você pode se casar e se divorciar. A bel prazer, né? Essas algumas funções que são religiosas, elas passam a ser administradas pelo Estado. Tem um outro trecho. O cristianismo é tanto selvagem quanto obtuso, ele disse para si mesmo. Selvagem pelo óbvio do seu grotesco impossibilidade e obtuso porque tão pronunciadamente desvinculado da emocionante torrente da vida humana. O cristianismo ainda mal se mantinha, ele sabia, em pequenas e escuras igrejas, aqui e ali. Gritava com um sentimentalismo histérico na catedral de Westminster, na qual, certa vez, ele havia entrado e reparado uma espécie de fúria enojada. Tagarelava estranhas falas, falsas palavras ao incompetente, ao velho, ao imbecil. Mas seria terrível demais se a sua própria mãe visse o cristianismo novamente com benevolência. Aqui, esse ponto, deixa eu só explicar para vocês. O mundo está em conflito, né? E vai surgir ali a figura do Felsenburg, que é aquele que vai instaurar a paz, né? Esse Felsenburg, ninguém sabe de onde ele está, de onde ele veio, não se sabe muito sobre a vida dele, a biografia dele é meio incerta, né? E primeiro, no decorrer do livro, ele aceita o cargo como presidente da Europa. E depois ele acaba se tornando o presidente do mundo. E aqui o Oliver é um dos personagens principais e ele é casado com a Mabel.
e possui uma mãe. A mãe dele é uma senhorinha e que ela pede ao Padre Pierce, que é um dos principais personagens, para que leve a ela, para que ela faça a confissão e leve a ela a comunhão. Então imagina, o Oliver é um cara socialista, casado com a Mabel, também socialista, e que convence todo mundo pelo seu discurso, apoiando esse Felsenburgh. E aí dentro de casa ele tem a mãe que quer receber os sacramentos da Igreja Católica. Então vocês já imaginem o problema que, a controvérsia que é gerada. Não bastassem todos esses controles e essa questão da perda da visão transcendental sobre o homem, ali as pessoas, quando estão próximas da morte ou quando sofrem um acidente, para, para que estão próximas à morte, os médicos acabam fazendo uma eutanásia, justamente com a desculpa de que a pessoa não vai sofrer, etc, etc. Bom, estou dizendo o que está no livro, tá? Não estou me posicionando aqui a favor ou contra a eutanásia. Eu quero trazer para vocês o que tem o livro, tá? Então, para que vocês possam interessar e tirar as conclusões de vocês. Outro ponto, como eu já mencionei no questão anterior, é que a Mabel vê uma pessoa sofrendo um acidente ali, a queda de uma aeronave, e ela presencia essa pessoa falecendo e o Padre Pierce está ali e ela simplesmente não sabe mais o que se falar para uma pessoa em momento de agonia, como consolar uma pessoa, porque não existe para eles, não existe nada depois, né? Então é justamente a visão materialista. Nós estamos falando aqui de uma sociedade na qual o socialismo predominava e que a Igreja Católica havia ali uma debandada, uma perda da fé, né? O Padre Pierce, durante o livro, vai ser dos personagens principais. Ele é um dos que se manterá a fé até o final, não vou contar o final do livro, mas que chega um momento onde que esse Felsenburgh ele acaba se tornando o presidente do mundo, onde as pessoas começam a ser perseguidas e massacradas por serem cristãs, né? É até uma cena que choca a Mabel e leva ela a procurar uma clínica de eutanásia. E por incrível que pareça, essas clínicas existem, tá? Se vocês pesquisarem, vocês verificarão que há alguns países onde há a permissão do suicídio assistido. Inclusive houve um caso agora há pouco tempo de uma youtuber que supostamente possui uma série de transtorno de múltipla personalidade e que a última vez que eu vi parece que ela tinha decidido pela eutanásia. Bom, pelo suicídio assistido, na verdade. Bom, vou fazer a leitura aqui de um trecho um pouco maior para vocês terem noção de quanto é interessante. Mãe, disse a garota, isso aqui é a Mabel chamando a sogra dela, tá? Ela também chama ela de mãe. Deixe-me contar novamente. Você compreende que tudo o que Jesus Cristo tinha prometido acabou virando realidade, embora de uma maneira diferente? Por quê? Porque agora eles têm o Felsenburgh, que é o cara que instaura a paz no mundo. O reino de Deus realmente começou, mas agora nós sabemos quem é Deus. Você disse ainda agorinha que queria o perdão dos pecados. Bom, você o tem, nós todos temos, pois não existe essa coisa de pecado, só existe crime. E depois da comunhão, você costumava acreditar que aquilo fazia você participar de Deus. Bom, nós todos participamos de Deus porque somos todos seres humanos. Você não percebe que o cristianismo é apenas uma forma de dizer tudo isso? Ouso dizer que foi a única forma por um tempo, mas agora tudo isso é passado. Ah, e como tudo está tão melhor. É real, real. A gente pode ver que é real. Percebam, como eu disse, esse livro, se não me falha a memória, foi publicado em 1907, antes do Concílio Vaticano II, que aconteceu na década de 60. Né? E vocês podem pesquisar, né? Não sou eu que estou dizendo, que
há uma séria controvérsia se o Concílio Vaticano, algumas das medidas do Concílio Vaticano, não foi responsável pela penetração na Igreja Católica de esquerdistas, de comunistas. Eu cito para vocês aqui como exemplo o livro do padre Paul Kramer, que é A Derradeira Batalha de Satanás. Se não me falha a memória, existe esse livro em português, é difícil de achar, é um pouco caro, mas vocês conseguem achá-lo. Que ele vai falar dessa penetração do esquerdismo na Igreja Católica, na verdade, a partir da década de 30, né, e o que acabou, alguns dizem, culminando com o Concílio Vaticano II. E aí, segundo o padre Paul Kramer, começam todas essas interpretações liberais dentro da Igreja Católica. Bom, mais um trechinho aqui. Veja como o cristianismo falhou, como ele dividiu as pessoas. Pense em todas as crueldades, a Inquisição, as guerras de religião, as separações entre marido e esposa, entre pais e filhos, a desobediência ao Estado, as traições. Você não pode acreditar que essas coisas estavam certas. Que Deus então seria esse? E o inferno, como você pôde um dia acreditar nisso? Mãe, não acredite em algo tão amedrontador. Você não entende que Deus já era e ele na verdade nunca existiu, que tudo isso foi um pesadelo horrível e que agora nós todos finalmente sabemos que a verdade é, mãe. Pense no que aconteceu ontem à noite, como ele veio, o homem do qual você sentia tanto medo. Eu lhe disse como ele era, tão calmo e forte, como todos estavam em silêncio, como havia uma atmosfera extraordinária e como 6 milhões de pessoas o viram. E pense no que ele fez, como ele sarou todas as feridas, como o mundo inteiro está finalmente em paz no que está prestes a acontecer. Mãe, desista dessas mentiras velhas e horríveis, desista delas, seja forte. O padre, gemeu a velhinha por fim. Aí vai responder Mabel. Não, 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 não. O padre não. Ele não pode fazer nada. Ele também sabe que isso tudo são só mentiras. O padre, gemeu ela, gemeu a outra novamente. Ele pode contar para você. Ele sabe a resposta. E aqui, ah, no final, vem o resto do narrador. Era impressionante, ela disse consigo aquela noite, como uma pessoa pode ser tão cega, e que confissão de fraqueza também essa de chamar por um padre. Era ridículo, absurdo. Ela mesma estava tomada de uma paz extraordinária. Até mesmo a morte agora não parecia mais terrível, pois não havia a morte sido tragada pela vitória. Ela opôs o individualismo egoísta do cristão, que soluçava e tremia com a morte, ao altruísmo livre do novo crente que pedia nada mais que o homem viva e cresça, que o espírito do mundo triunfe e se revele, enquanto ele, uma unidade, ficava satisfeito como acomodar-se no depósito da energia do qual extraiu sua vida. Nesse momento, ela não teria sofrido com nada. Teria encarado a morte alegremente. Ela contemplou até a velha senhora lá em cima com piedade, pois não era lamentável que a morte não trouxesse de volta a si mesma e a realidade? Então, esse discurso, né, esse cara que vem para solucionar os problemas é justamente o Felsenberg, que tem essa figura aí bizarra. E aí chega dado o momento do livro que o cristianismo é extinto. Mas que eles percebem que o ser humano precisa de um culto. E aí eles chamam um padre desertor, se não me falha a memória, Frankel Franz, que era amigo do Pierce, do padre Pierce, que esse padre deixou a fé católica, e aí ele se oferece a montar um culto, um rito, mas um rito esvaziado de todo o conteúdo transcendente. E o centro da fé católica que está na Eucaristia. Mas aí nós podemos perceber isso, né? Digamos, essa quase capacidade profética de de que chegaria um momento onde o catolicismo estaria esvaziado de todo o seu conteúdo. Eu acredito que todos nós, né, cristãos, podemos perceber isso, tá? Basta você frequentar uma missa e você vai ver que
em boa parte isso aconteceu, infelizmente, né? As missas vazias desse conteúdo, heresias, enfim, infelizmente nós chegamos aí nesse momento. Bom, aqui chega um momento onde a Mabel começa a ver que esse Felsenburg não é tão bom quanto ela pensou que fosse. É porque os cristãos começam a ser perseguidos, ela presencia uma perseguição, um empalamento. Aí é um diálogo dela com o Oliver, que é o marido. É verdade, disse ela novamente, que todos devem ser questionados se acreditam em Deus e que devem ser mortos se confessarem que sim? Oliver umedeceu os lábios secos. Você está tomando a coisa de forma muito desagradável, ele disse. A pergunta é se o mundo tem direito. Ela fez um movimento ríspido com a cabeça. Então é verdade, você assinou. Era a assinatura de uma lei, dessa lei que inquiria as pessoas e proibia, ou decretava, melhor dizendo, o assassinato dela caso elas confessassem acreditar em Deus. Minha querida, eu lhe imploro para que não faça uma cena. Eu estou cansado e eu não vou responder isso até que você tenha ouvido o que eu tenho a lhe dizer. Então diga. Então se sente. Ela sacudiu a cabeça. Muito bem, então. Bom, esta é a questão. Agora o mundo é um só, não muitos. O individualismo está morto. Morreu quando Felsenburg se tornou presidente do mundo. Você certamente percebe que as condições absolutamente novas agora se impõem. Nunca antes houve nada assim. Você sabe disso, tanto quanto eu. De novo veio aquele comichão de impaciência. Por favor, deixe eu terminar, ele disse, com cansaço. Bom, agora que isso aconteceu, existe uma nova moralidade. É precisamente como uma criança chegando à idade da razão. Portanto, estamos obrigados a ver que isso continua, que não há caminho de volta, nenhuma mortificação, que todos os membros estão bem. Se a tua mão te leva a pecar, corta, disse Jesus Cristo. Bem, isso é o que nós dizemos. Agora, alguém dizer que acredita em Deus, duvido muito que ainda exista alguém que acredite ou sequer compreenda o que isso significa, mas alguém dizer isso é realmente o pior crime concebível. É alta traição. Mas não haverá violência, será bastante tranquilo e misericordioso. Ora, você sempre aprovou a eutanásia, tanto quanto eu. Bom, é isso que será usado. Aqui me lembra os relatos do Alexandre Solzhenitsyn no seu livro Arquipélago Gulag, onde freiras eram presas e condenadas à morte, torturadas por rezarem. Né? Essa perseguição que houve, pensemos bem, o livro de 1907, a Revolução Russa só veio em 1917 com Lenin ali na Rússia. Então, o quão próximo estava isso, que ele já previa, o padre, o Robert Hugh Benson, já previa que isso iria acontecer. Então, resta ali nesse ambiente a cidade de Roma, que é o último abrigo dos cristãos, né, do cristianismo. E ali há o bombardeio da cidade de Roma. Mas antes disso, o Papa havia fundado uma nova ordem, né? E ali, antes do bombardeio, saem o Papa da época, o Pierce e um outro bispo alemão. Eles vão parar justamente em Jerusalém. E esse Papa vem a morrer, e antes o Pierce é sagrado Papa, e ali eles vão fazer essa tentativa de restauração do cristianismo. Né? O Pierce como Papa, mais 12 bispos com os quais ele consegue se comunicar ali através do telégrafo, enfim. E ali eles tentam manter, porque até então o Oliver, o Felsenburg, os europeus estavam muito tranquilos, porque morreu o Papa, acabou, não existe mais a descendência de Pedro, né? Descendência no sentido da herança e da hierarquia da continuidade papal, da unidade da igreja, e ali então eles descobrem que o Pierce agora é o Papa, que é justamente o Pierce que vai na casa do Oliver, lá no início do livro, dar comunhão para sua mãe, e ali eles bolam um esquema para poder então tentar liquidar de vez a Igreja Católica. Então, acho que aqui já deu para vocês terem uma noção, né? Eu tentei separar essas partes mais importantes, esse esvaziamento do cristianismo, todas essas questões que hoje são muito atuais,
né? Essa criação dessa religião esvaziada da transcendentalidade, como eu citei o livro do Le Pen, ou outro que se chama A Fé Revolucionária, que agora não me lembro o autor, ambos são publicados aqui no Brasil pela Vida Editorial, basta vocês procurarem aí que vocês encontram, como esse livro preveu, né? Principalmente dentro do nosso cenário cristão. Então, espero que vocês tenham gostado, recomendo, altamente recomendado esse livro, tá? E me faz lembrar uma coisa que o professor Olavo sempre dizia, que nada está na política se não tiver antes da literatura. Então, essa capacidade da literatura de antever os movimentos políticos, enfim, que o mundo está tomando. Então, espero que vocês tenham gostado. Quem assistiu até agora, muito obrigado. Mais uma vez, se inscrevam no canal, ative as notificações, olhe os cursos que eu deixo aí na descrição e até a próxima.